Olá pessoal, como eu falei no Leiteria passado, agora nós vamos ter uns shorts que são assuntos pequenos para não ficar misturando com o jogo. O primeiro que eu vou falar, o primeiro short de todos é o caso Jefinho. E eu me sinto extremamente à vontade para falar o que eu vou falar. Quem me acompanha no canal, ano passado, tem pelo menos 10 vídeos, eu diria que deve ter uns 15 vídeos que eu falo de SAF. O meu amigo Márcio, do Fluconomics, fala a mesma coisa, quer dizer, ele tem uma mesma coisa não, ele tem um raciocínio que a gente caminha pelo mesmo caminho, algumas coisas pensamos diferentes. Mas eu venho falando que SAF é uma lei, a lei da SAF, lei da Sociedade Anônima do Futebol, é uma lei não pacificada. Tem vários buracos. E eu venho falando isso, e falei também, nos últimos vídeos que eu comentei sobre isso, falei que SAF, metade dos vídeos eu falei que SAF é uma coisa boa para clubes que devem até 280, 290, 270 milhões de reais. Fora disso, não vai ser uma boa coisa. E dei como exemplo, isso eu dei como exemplo em agosto do ano passado. Agosto, setembro, né? Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Sport, Fortaleza, Ceará, Juventude, Coritiba, Portuguesa do Rio, falei na Portuguesa do Rio, os times do interior de São Paulo, América Mineiro, são times que devem até 300 milhões, 290. E coloquei uma coisa adicional, que essa SAF, para dar certo, tem que ter investidores brasileiros, investidores estrangeiros, não vai dar certo. E falei mais, especialmente sobre Botafogo e Vasco. Antes de completar 5 anos, eles vão procurar a Fazenda, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para fazer o refis. Porque não consegue pagar a dívida e investir o que eles estão falando. E mais, aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu sempre dei, e o pior, eu dei como exemplo exatamente o Botafogo. Eu falei, isso está gravado, gente, está gravado. Eu não sou pitonisa, eu só não sou burro. Só você ver, além de um palmo, ver um palmo mais 4 dedos na frente do nariz, você consegue ver o que eu estou falando. Eu falei que um John Textor da vida, falei também do 777, mas o John Textor, ele, quando descobrisse um novo Jairzinho, e foi o jogador que eu dei como exemplo, um novo Jairzinho no Botafogo, o que ele iria fazer? E olha, já tem passadores de pano do Fluminense, aqueles fanáticos do SAF, já estão passando pano. Mais do que a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo tá puta, explodindo de raiva. Eu falei que ele ia pegar esse novo Jairzinho, no caso, que a gente está falando é o Jefinho, que realmente foi o melhor jogador que o Botafogo conseguiu explodir ano passado. Ia pegar esse cara, falar que custava 2, 3 milhões e ia mandar ele para um clube dele, para o Crystal. Na época eu falei Crystal Palace, só que há 3 meses atrás, 4 meses no máximo, o John Textor deu como garantia para poder ter o controle acionário do Lyon, do Olympique Lyon, o ex-time do Juninho, do Fred, o Botafogo e o Crystal Palace. E pegou mais um empréstimo para poder garantir esse troço. Então, agora ele passou, o Jefinho foi por uma quantia mascarada para o Olympique Lyon, o Olympique Lyonnais. Botafogo, aí quando chegar lá o cara vai vender, Botafogo vai ganhar porra nenhuma. Ah, porque tá no papel. O cara é dono de tudo, cara. Investidor. A mesma coisa o Bahia pagou todas as dívidas, já trouxe de volta o Kaique, que ontem fez um golaço. Vai contratar um monte de gente. Você acha que o Bahia vai ser campeão brasileiro? Esquece. Não é ideia do grupo City ser campeão brasileiro, ser campeão argentino. Eles querem fazer jogador pro City de Londres, pro City de Manchester, pro Manchester City. É lá que eles querem. É lá que eles estão pensando em fazer as coisas. Então é isso. O Bahia, esses clubes tem que ter um investidor brasileiro. A dívida do Bahia é pequena, a dívida do Fortaleza é pequena, a dívida do América do Rio é pequena. O América ainda tem torcida.
Se o pessoal da América fosse um pouco mais inteligente, ia buscar uma SAF brasileira. O Ronaldo e o Cruzeiro, o Ronaldo e o XP, o Grupo XP, pegaram o Cruzeiro. Eu acho que pode dar mais certo que a do Vasco e a do Botafogo. Pelo Grupo XP, não pelo Ronaldo. O Ronaldo tem aquele clube lá na Espanha, e eu acho o Ronaldo, o que eu vou falar é o que eu acho realmente, não é... Antes eu pensei muito nisso essa semana, de ontem para hoje. Não considero preconceito, não. É que eu acho que o Ronaldo, do que ele fez na vida, ele não tem capacidade para gerenciar coisa de R$1 bilhão. A não ser que ele seja um acionista minoritário junto com o XP. O XP tem, mas o XP não tem expertise nesse campo de esporte. Então, o Cruzeiro pode dar mais certo, ou então, daqui a uns tempos, eles estão brigando, o Ronaldo e o XP estão brigando com o Cruzeiro para pagamento de dívida, que é um gargalo violento. Então eu queria falar isso. O John Textor já está brigando por dívidas, já foi acionado como coparticipante, tem um nome que agora, o nome agora me fugiu a palavra certa que se usa em direito, de uma dívida, está brigando na justiça isso, e agora pegou um jogador, colocou a preço de nada na Europa. Nos times dele, colocou exatamente o que eu falei, vai para o Crystal Palace. Naquela época ele ainda não era dono do Olympique Lyon. Agora ele está no Lyon. O Jefinho está no Lyon. Melhor jogador que tinha no Botafogo. Melhor que aquele rapaz que entrou ontem, inclusive, no segundo tempo. Aquele Botafogo fez uma campanha para ele virar alguma coisa craque. Ele não é. O Jefinho é muito mais jogador do que ele. Mas é isso. Só queria falar disso. E quero dizer que na quarta-feira eu vou falar sobre o André.